Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto muito conhecido, muito falado, muito badalado. Se trata de oração. A oração é um texto baseado no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Embora esse assunto seja muito conhecido, poucos sabem verdadeiramente o significado de uma oração. Para muitos, inclusive alguns cristãos, a oração trata-se de uma prece dirigida a Deus e integrada nos rituais de grande parte das religiões. Então, para muitos, a oração é simplesmente um ritual. Contudo, orar não é apenas um ato de pedir. Estou precisando de algo, vou pedir para Deus. Orar é um ato de falar com Deus. E quando nós falamos com Deus, envolve adoração, envolve confissão de pecados, envolve ação de graças, também envolve súplicas, é verdade. Portanto, não se trata de um monólogo, só eu falar, só eu falar, só eu falar. Não. Pois é necessário durante a oração, muitas vezes, estar quietos, parar de falar, ficar em silêncio diante de Deus, para que a gente possa ouvir a voz dele, para que a gente possa ouvi-lo. Então, irmãos, a oração é um momento para exercitar e liberar a nossa fé. Então não é só pedir, não. Nós precisamos conversar com Deus, expor nossos problemas, falar das nossas angústias, agradecer por aquilo que já fez, enfim. É falar com Ele, é exercitar, liberar a nossa fé. Um verdadeiro cristão, aquele que devolve seu dízimo financeiro, ele está fazendo as coisas certas. Mas ele não está dizimando corretamente. Porque não é só dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. É preciso dizimar nosso tempo. Entregar os 10% do nosso tempo para que a gente possa verdadeiramente ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. Esse tempo, que é o dízimo do tempo, ele pode ser dividido em oração, em adoração, leitura da palavra de Deus, ação de graças, enfim. Essas 2 horas e pouco do nosso tempo, nós temos muitas coisas a fazer. Adorar a Deus. E para adorar a Deus, você pode adorar Ele em pensamento. Você pode louvar, estar cantando. Você pode estar lendo a Bíblia Sagrada. Quanto tempo você lê a Bíblia por dia? Meia hora? 1 hora? A média do brasileiro ler a Bíblia é um desastre.
Não dá 5 minutos falando só de evangélicos. Não estou colocando os católicos não, só estou falando de evangélicos. Não dá 5 minutos por dia. Outra coisa, irmãos. Orar não é uma mera repetição. Repetição de palavras, frases. Repetição e mais repetição. Orar não é ficar repetindo versículos bíblicos. Não. Quando você fala com teu amigo, você tem um monte de coisa para falar com ele, colocar as fofocas em dia, contar as novidades. Com Deus não é diferente. Com Deus você vai colocar ele a par daquilo que está acontecendo, ele já sabe, mas ele quer ouvir da tua boca. Então, orar é falar com Deus, é uma conversa que nasce no teu coração. Deve ser uma conversa que vem de um coração sensível, um coração quebrantado, um coração que necessita da presença de Deus. E quando você está orando, se é uma oração verdadeira, é uma entrega verdadeira, com toda certeza você vai sentir a presença de Deus sim. Então, gente, existem algumas leis da oração. Não são leis fixas, mas são leis que devem ser cumpridas, que devem ser observadas. Então a primeira lei é a lei de um coração puro. Sim. Você tem que se apresentar para Deus com um coração puro. Porque Deus sempre está à procura de corações puros. Ele não olha para a aparência da pessoa, aparência externa. Ele olha para o seu interior. Ele quer ver o que está dentro do seu coração. Lembre-se que está escrito: a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. São palavras que estão descritas lá no livro de Salmo, capítulo 66, versículos 17 e 18. Portanto, irmãos, se nossos ouvidos estiverem abertos para as palavras de Deus e nossos corações obedientes a essa palavra e a sua vontade, você pode ter certeza que nosso coração será levado pelo poder purificador do sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. Não são palavras minhas. São palavras que estão descritas no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Também descritas pelo profeta Miqueias, capítulo 3, versículo 4. Então essa purificação, ela não permite que nenhuma impureza possa assolar nossa vida. E cada vez mais seremos menos atraídos por prazeres imediatistas, prazeres que o mundo oferece. Lembre-se que a vontade de Deus é que nós fiquemos limpos e puros. Não sou eu que estou falando, não. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Deus quer que nós fiquemos puros. Então, irmãos, ter um coração puro é expressar amor.
é expressar honestidade, é expressar sinceridade, é se apresentar diante de Deus de modo claro, transparente, desprovido de expressões estranhas. Coração puro é ter um coração grato, que louva e que exalta a Deus. A segunda lei é a lei de um espírito perdoador. Sim, um espírito perdoador. Lembre-se do que a oração do Pai Nosso diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Se nós não perdoarmos aquele que nos tem ofendido, o Pai do céu também não vai nos perdoar. Essa oração ensinada por Cristo Jesus, ela relata uma grande bênção alicerçada sobre uma condição. Sim, essa bênção está diretamente relacionada com uma condição. Quando nós solicitamos a misericórdia de Deus, medida pela misericórdia que nós temos, aos nossos semelhantes. Então, a bênção que está alicerçada a uma condição, ela só será bênção realmente se nós também perdoarmos. Se nós não perdoarmos, como é que Deus vai nos perdoar? Em outras palavras, o que Cristo está dizendo na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que essa é a regra pela qual Deus também tratará conosco. Se nós não perdoarmos, também não seremos perdoados. Olha o que está escrito. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não sou eu que falo. É a Bíblia Sagrada que diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Então nós temos de perdoar para ser perdoado. Primeiro cumprir com a nossa obrigação, para depois exigir direitos que não temos. Infelizmente, irmãos, um dos pecados mais comuns entre o povo, que nós chamamos de cristão, é a tolerância de um espírito não disposto a perdoar. A maioria dos crentes, a maioria dos cristãos, vamos assim dizer, eles querem receber o perdão, mas eles não estão propensos a perdoar. É comum no nosso meio, no meio cristão, o espírito da vingança. E depois, sem saber o que estão pedindo, nas nossas orações, pede que o Pai os perdoe, assim como Ele tem perdoado. Então nós pedimos para o Pai, na oração do Pai Nosso, que nos perdoe, assim como nós perdoamos. Se você não perdoa, o Pai também não vai perdoar. Nós somos advertidos quanto a isso. Nós somos advertidos para que o amor não seja fingido e que devemos aborrecer o mal, sim, aborrecer o mal, e nos apegarmos ao bem. Palavra descrita no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao 10. Portanto, irmãos, ódio, amargura,
raiva, que são tão frequentes na vida das pessoas, elas também têm poder de neutralizar a eficácia de nossa oração. Logo, irmãos, um espírito de perdão é necessário para romper o trono da graça de Deus. Palavras escritas no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. A terceira lei é a lei da fé. Sim. Infelizmente, a maioria das pessoas em suas orações usam de muitas palavras, mas ao terminarem, continuam preocupados. Como assim? Você entrega a Deus os seus problemas, mas quando você termina a tua oração, você continua tentando resolver. Essa é a lei da fé. Essa preocupação que você tem uma raiz, uma dúvida ou um medo. Isso só acontece porque as pessoas não oram com fé. Elas entregam os problemas na mão de Deus, mas ao mesmo tempo tomam da mão de Deus tentando resolver. A palavra de Deus é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé vai ser impossível você obter uma resposta à sua oração. Você precisa ter fé. Com fé, Deus responde. Não são palavras minhas, não. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Portanto, irmãos, quando nós formos orar, devemos orar com fé. O que é impossível para o homem é perfeitamente possível para Deus. Se a nossa fé for suficiente, nós devemos seguir aquele exemplo dado por aquele homem que disse a Cristo Jesus: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É a história daquele senhor que levou o filho para que Cristo curasse. Está lá registrado no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Se a minha fé não é suficiente, eu tenho de pedir, orar, pedindo para Cristo Jesus fortalecer na fé. Ajudar a vencer essa incredulidade. Porque a oração feita com fé funciona realmente. E deve ser feita toda vez que nos prostramos para orar. Não adianta orar se você não tiver fé. Tem que ter fé para orar. A oração é a nossa maior arma. Nossas orações têm poder. Não são palavras minhas. São palavras que estão escritas no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23 ao 24, e no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6. E ainda está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Temos de invocar. Invocar é chamar ao Senhor com fé. Chamar o Senhor com fé para que a gente possa receber uma resposta
de Deus. Você não precisa ficar orando 2, 3, 4 horas, não. Que para receber uma resposta de Deus, não precisa de muito tempo, não. É só orar com fé. Se nós orarmos com fé, a resposta virá. Sabe por quê? Porque o poder da oração não está em nós, não está em mim, não está em você. O poder da oração está em Cristo Jesus. É Ele quem ouve. É Ele que atende. É Ele que responde. Cada oração feita, o poder está nele. Ele realiza o impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Então ele realiza o impossível para o homem. Por isso Jesus normalmente atende nossas orações. Mas sabe, porque muitas vezes as orações não são respondidas, não são atendidas, porque ela não tem o objetivo certo. O objetivo de nossa ação com fé é glorificar a Deus. Esse é o objetivo. Que o nosso Deus seja glorificado. E quando Ele é glorificado, Ele liberta. Ele transforma vidas. Ele expulsa todo o poder do mal que possa nos causar opressão. Sim. Portanto, irmãos, ao orar, ore confiante. Confiante que Ele tem poder e que Ele pode nos conceder a graça através de uma oração com fé. A quarta lei é a lei do motivo correto. Parece incrível. Mas existe um motivo que é correto. Deus ouve todas as orações. E Ele responde a todas as orações. A resposta de Deus pode ser sim, pode ser não, e espere mais um pouco. Mesmo quando parece que Ele não ouviu, não está nem aí com as nossas orações, mas Ele ouve as nossas orações. Só que Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes Ele não responde da forma que nós queríamos que Ele respondesse. A resposta dele não é aquela que a gente esperava. Mas outras vezes Ele não responde pelo simples fato de estarmos orando de forma errada. Não é esse pastor que está falando para vocês, não. É o que está escrito na Bíblia, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Ele fala que nós oramos e não somos atendidos porque não sabemos orar. Existem pessoas que dizem que qualquer tipo de oração vale. Isso não é verdade. Leia do engano. Pois só é respondida às orações que consegue alcançar os ouvidos de Deus. Alcançar com sinceridade, na forma adequada. Como eu já falei desde o início, orar é conversar com Deus. E orar se torna em algo simples.
agradável. E não existe uma fórmula secreta para se orar, não. Não, isso é mentira. Mas a nossa oração deve conter adoração. A nossa oração deve ter confissão. A nossa oração pode ter também petição. O prazer de Deus deve ser a nossa principal motivação. Agradar a Deus. Pedirmos algo que agrade a Deus. Algo que seja a vontade de Deus. Não sei o que digo. 1 João, capítulo 3, 23, fala a esse respeito. O quinto, ou a quinta lei da oração, é a lei da vontade de Deus. Sim, lei da vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus, a principal vontade de Deus? É que a gente viva de maneira correta. Sejamos fiel. O maior exemplo em fazer a vontade de Deus foi dado por Cristo Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele se submeteu à vontade de Deus, mesmo que isso tenha significado sua morte. Morte na cruz. Então, isso mostra que ele queria e fez a vontade de Deus. Portanto, nós, ao conhecermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita, é agradável, se nós conhecermos essa vontade e nós orarmos em cima dessa vontade, nós nunca vamos errar nossas orações. Elas todas serão respondidas. Porque as nossas escolhas nunca estarão em conflito com a opinião de Deus, com a sua palavra. Mesmo porque a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Deus. O profeta Samuel disse: obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura dos carneiros. Olha, que palavras maravilhosas e que mostram a realidade. Portanto, irmãos, quem faz a vontade de Deus é abençoado. E essa, com toda certeza, é a confiança que temos nele. E se nós pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Palavras escritas no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. A sexta lei é lei da oração no Espírito. Orar no Espírito. Orar no Espírito é orar sob a orientação e a autoridade do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo e ele verdadeiramente habita em nós, então nós devemos dar passagem, dar vazão para que ele venha se manifestar através de nós. Isso quer dizer que
as nossas orações devem ser completamente dependentes do Espírito Santo para que elas possam ser eficazes diante de Deus. Narração feita no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18, e no livro de Judas, capítulo 1, versículo 20. Nós temos vantagens quando oramos em espírito. Nós não temos capacidade de nos chegarmos a Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. E orar em espírito significa que o Espírito Santo intercede por nós. Declaração feita no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Através do Espírito Santo podemos ser capacitados, podemos ser revestidos para vivermos uma vida cristã. Revestidos de toda a armadura de Deus. Declaração feita no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Portanto, orar no Espírito é ser guiado pelo Espírito Santo. Sim, ser guiado pelo Espírito Santo em nossas orações. Orando com insistência e perseverança, mas sempre em comunhão com Deus. Orar no Espírito é orar com entendimento, uma oração alinhada à sua vontade e aos seus propósitos, enxergando a vida não como nós a vemos, mas na perspectiva do trono da graça. Logo, a oração no Espírito é eficaz, pois é uma oração assistida, guiada, liderada e impulsionada pelo próprio Espírito de Deus, que conhece o coração do Pai e os desejos do seu Filho. A 7ª lei é a lei do nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é o que nos foi ensinado por Ele. Ele diz que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Portanto, uma oração feita em nome de Jesus indica que a vontade da pessoa está alinhada à vontade de Deus e com os mesmos princípios bíblicos. Então, nossa vontade deve estar alinhada com a vontade de Deus. Como eu falei, Cristo nos ensinou que devemos orar em seu nome. Em nome de Cristo. Em verdade, não podemos entrar na presença do Pai por nosso próprio merecimento. Nós não somos merecedores de nada. Para que a gente possa entrar na presença de Deus, precisamos de um mediador. E esse mediador é Cristo Jesus, que Ele vai intervir por nós. Palavras escritas no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Portanto, ao orarmos em nome de Cristo Jesus, nos aproximamos de Deus, com bases nos méritos de Cristo e não nossos méritos. Hebreus 4, capítulo 14 ao 16. Logo, irmãos,
mediante a obra de Cristo Jesus, podemos nos aproximar de Deus em oração. E podemos fazer isso com a certeza que Ele vai nos ouvir. Contudo, orar em o nome de Cristo não basta acrescentar em nossas orações a frase em nome de Jesus. Não, isso não basta. Não são essas palavras que garantem a eficácia de nossa oração. O que garante a eficácia de nossa oração é orar com autoridade. A autoridade que Cristo nos autoriza e pedir e cujo objetivo final seja para a glória de Deus. Com toda certeza, essa oração será respondida. Porque nós estamos sentados na vontade de Deus. Portanto, a verdadeira oração, em nome de Cristo Jesus, sempre deve estar alinhada com os propósitos de Deus e irá nos conferir o poder e a autoridade que Jesus nos deu. Palavra descrita no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 6. Amém.